Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia de seu santo e bom Espírito. Amém? Nós temos como título aqui na minha Bíblia, o título é para identificar, para nos levar ao texto, aquilo que o texto vai dizer, o que Deus quer trazer ao conhecimento da igreja. O título é Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. É o título. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém com ele na terra, como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O 2 agora, viu? Versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida? Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores maligno desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentando em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou contra os seus lábios. Só até aqui, amém? Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está aqui um homem que vocês ouviram falar do Jó, que passou essa provação sem saber o que estava acontecendo na vida dele. Tem provação nas nossas vidas que é permissão de Deus, quando nós estamos em sinceridade e obediência a Deus. Jó passou por uma prova que
Acredito que nenhum homem vai passar na terra o que Jó passou. Jó, o homem abençoado por Deus, o homem mais rico do Oriente. Bastante terra, bastante animais. Mas um dia, Satanás, ele foi numa reunião que teve no céu, nas regiões celestiais. Eu creio que essa reunião, irmão Jó, era com os anjos, porque no céu não tem ninguém ainda. Então, essa reunião era com os anjos de Deus. Mas Satanás, ele participou dessa reunião. Interessante que, olha o que Deus vai dizer. Viste, meu servo Jó, como ele é temente a Deus. E de onde você vem? Satanás vai responder assim, ó. Eu venho de rodear e passear na terra. Então, Satanás, estou repetindo porque está na Bíblia isso aqui, e a igreja precisa saber disso. Nós somos vigiados dia e noite pelo inimigo. Nós não podemos dar brecha ao inimigo. De onde vem Satanás? De rodear e passear na terra. Viste meu servo Jó. Glória a Deus. Glória a Deus. Satanás estava observando Jó. Nós somos observados também, meus irmãos. Nós não podemos dar brecha para o inimigo. Glória a Deus. Deus vai dizer, um homem de Jó é um homem íntegro, sincero, temente a Deus. Jó era um homem, como disse para você, estava passando um processo que ele não sabia. A Bíblia vai nos dizer que Satanás vai dizer assim, também tu tem dado tudo que um homem possa ter na terra. Tu pode ter abençoado. Tu tem abençoado tanto este homem. Tu ainda colocaste um muro ao redor desse homem, quer dizer, da sua casa, da sua família, do que é seu. Satanás está querendo colocar um ponto de interrogação aqui, duvidando da fé, da convicção que Jó tinha em Deus, da sua salvação. Deus, ele coloca Jó para ser seu advogado. A única vez que Deus coloca um homem para ser seu advogado, para defender a sua reputação. Olha o que Deus está fazendo aqui. Deus coloca Jó como advogado para defender a sua reputação. Porque Deus sabia quem Jó era. E Deus sabia que Jó era um homem de Deus. Como nos dias de hoje, tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que não se dobram a esse mundo de engano. As ilusões, as coisas passageiras, ao pecado. Nós temos que ser assim. Essa palavra, essa noite, é um exemplo para essa igreja de Presidente Dutra aqui. E para aqueles que estão na live ouvindo esse culto, irão ouvir. Sim, há homens e mulheres sinceros, temente a Deus, que não se dobra à vaidade e não se curva ao pecado. Quando eu digo pecado, é aquele pecado que o homem e a mulher se joga ao mundo, aos prazeres, aos desejos carnais, mundanos. Claro que nós pecamos por palavras, por obra e pensamento, mas tem pecado que são vistos aos olhos nus da sociedade.
Nós não podemos ser repreendidos pela sociedade, meus irmãos. Eu peco, você peca, nós pecamos, mas tem pecados, tudo é pecado, mas tem pecado que só Deus está vendo. Mas tem pecado, Deus está vendo, a sociedade está vendo, há um testemunho, há uma nuvem de testemunho vendo as nossas atitudes, as nossas ações. Isso tem um custo, isso tem um preço diante de Deus. Não pense essa igreja, tudo aquilo que nós vier a fazer, aleluia, que vier a sociedade blasfemar, aleluia, sobre o nome de Deus, que isso não tem um preço. Isso tem um preço, para mim, para cada um que aqui está nesta noite aqui. O nosso irmão Jó mostrou, mesmo sem saber, todo o seu processo. Ele não negou o nome de Deus, ele não blasfemou, ele não pecou. Jó não pecou. Eu li, eu estudei, eu vi, Jó não pecou. Glória a Deus. Olha o que vai dizer aqui Satanás. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Tem uma interrogação aqui, ó. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Duvidando da fé, da convicção de Jó. Isso nas regiões celestiais, no céu, onde Deus está com seus filhos. Os filhos aqui apontam para os anjos de Deus. Será? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Quer dizer, eu não posso entrar, não há brecha, eu não posso tocar, irmão Jó. Se eu não colocasse uma cerca, quer dizer, não tem como eu entrar, eu tocar, eu agir. Glória a Deus. Aleluia. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Olha o que ele vai dizer. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, a permissão de Deus agora, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus é bom. Deus, ele é aquele que está pronto a nos ajudar, a nos atender. Mas depende de mim e de você nos esforçarmos. Não estou dizendo para a salvação, para ter uma vida santa na terra como Jó. Para ter uma vida onde que não damos lugar para isso aqui, ó, é feroz. Tiago vai dizer que é tão potente isso aqui, sabe o que é? É capaz de tocar fogo numa, quem sabe dizer em quê? Numa floresta. A língua é perigoso, meus irmãos. Tiago vai dizer, para nós termos cuidado. A língua é como um fósforo, pode tocar fogo numa floresta. Deus permite, pode tocar nele. Glória a Deus. No capítulo agora 2, versículo 1, vai dizer assim, ó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor.
Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem, Satanás? Respondeu o Senhor: é a segunda vez, viu? De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é o homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me hesitasse contra ele para destruir sem motivo. Glória a Deus. A primeira vez, não sei se todos sabem, mas quando Deus permite pela primeira vez, Satanás toca aí nos animais de Jó, através de um fogo, é morto todos. A segunda notícia de Jó é que os seus filhos estavam unidos, reunidos, festejando. Glória a Deus. E ali Deus tinha permitido. Então todos os filhos de Jó foram mortos no mesmo dia. Vocês acham que Jó negou o nome de Deus? Não. Imagina vocês, um pai, enterrar 10 filhos no mesmo dia. Satanás estava enfurecido, estava como uma fera. E Deus mostrou para ele que Jó era um homem temente a Deus. E nesta noite, a partir de mim, todos vocês, cai essa convicção que tinha Jó. De santidade, de reverência, de temor. Que possa cair tudo, desabar tudo. Mas a nossa fé fica em Cristo Jesus. Jó perde os bens. A esposa de Jó vai dizer para ele: glória a Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu procuro para vocês nessa noite, não era o Deus dela? Abençoa o teu Deus e morra. O homem tinha perdido seus bens, seus filhos, tinha voltado ao sepulcro. Imagina vocês como estava Jó. E Jó estava convicto de Deus, e o poder, o domínio sobre todas as coisas. Deus está no domínio, irmão. Deus está controlando tudo. O que tiver, aleluia, de acontecer, irá acontecer. O que você não pode perder é a fé em mim, em Cristo Jesus de Deus. É a fé. Glória a Deus. A história conta que um dia, um pai perdeu um filho, e ele foi para o cemitério enterrar aquele filho. E chegou um amigo com palavras de carinho e tocou nele. Ô amigo, dá um abraço em você aqui. Que Deus te console pela perca do teu filho. Aquele pai respondeu: não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde ele está. Era um filho de crente. Filho de crente, quando ele desce à sepultura, irmão, aleluia, Jesus, se ele creu, ele vai ao céu. Não, eu não perdi o filho. Meu filho está no céu. Porque aquilo que está perdido, não, aleluia, está perdido. Não sabemos onde está. Mas aquele pai disse: meu filho não está perdido, está no céu. Jó, ele sabia, embora perca a separação, ele sabia onde os filhos deles estavam. A Bíblia vai me dizer que Jó, quando os filhos estavam reunidos, 7 filhos, 3 filhas, reunidos na casa do primogênito mais velhos, comemorando,
Jó estava de madrugada orando, intercedendo e dizendo: Senhor, se por acaso meus filhos, minhas filhas estão pecando, Senhor, perdoa eles. Nós temos que ser intercessores dos nossos filhos. Vocês que são mães, nós que somos pais, é nós que somos intercessores deles. Glória a Deus. Perdeu-se os bens, os filhos. Percebe a segunda vez: de onde tu vens, Satanás? Venho de rodear e passear a terra. Visse meu servo Jó, disse Deus. Sim. Agora pele por pele. Pode tocar nele, Deus diz: toca. Ele foi acometido de uma enfermidade. Glória a Deus. Como se fosse chagas, lepras. Depende, o teólogo que vai falar, ele diz que era como o corpo estava cheio de bolhas, da cabeça aos pés. Será se eu e você, ouvindo a palavra que está nesta noite aqui, nós suportaríamos o que Jó suportou? Não suportaríamos. Porque Jó foi alguém que Deus tirou para mostrar para a igreja que existem homens e mulheres de Deus. Jó foi alguém que Deus tirou para mostrar para a igreja, meus irmãos. Hoje o que nós passamos não é um quarto que Jó passou. Porque nós não ia suportar, eu não suportaria. Perder 10 filhos, todos os bens. Glória a Deus. Depois ser cometido de uma chaga, de uma enfermidade da cabeça aos pés. Ele não negou o seu nome, o nome de Deus. Isso se chama fé, convicção. Glória a Deus, glória a Deus. Quando Jó passa toda essa prova, essas provações que Jó passou, Jó, ele recebe os 3 amigos dele. Mas eram amigos mesmo de verdade. Os 3 amigos de Jó vêm consolar ele. Passa 7 dias orando de joelho, intercedendo por Jó. Mas os amigos não encontram, Pedro, uma resposta porque Jó estava passando aquilo ali. Não havia uma resposta na terra. A terra não tinha resposta para aquilo que Jó está passando. Tem hora que eu e você estamos passando algo que não há resposta, porque é algo que Deus permitiu. Deus quis assim. Sabe o que a igreja tem que fazer? Orar a Deus. Orar a Deus. 7 dias orando, intercedendo, jejuando. Os amigos de Jó, quando eles oraram, quando eles intercederam, e eles viram, não tinha como o ser humano passar aquilo que ele estava passando. Eles fizeram algo que eu e você não devem falar. Lembra que eu falei da língua? Lembra? Eles abriram a boca e foram bater com a língua. Foram falar mal de Jó. Jó está passando isso. Eles acusam Jó, os 3 amigos de Jó. Jó deve ter adulterado. Jó é um adúltero. Jó é um ladrão. Jó deve ter tirado algo dos pobres. Jó está louco. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Glória a Deus. Para a gente não falar algo que os olhos de Deus estão contemplando e vendo. Dever nosso é orar. Não fazer como os amigos de Jó. 7 dias orando, jejuando, não obteve uma resposta. Não tinha resposta. O próprio Jó não sabia que estava sofrendo. Por quê? Como disse para vocês, a reputação de Deus estava em jogo, irmão Jó. Deus, o único homem que Deus colocou sobre Jó como advogado para defender, irmão Felipe, a sua reputação. Olha, e Deus sabia que ele não negaria.
Os amigos respondem, como disse para vocês, ele deve ter pecado. Não é isso geralmente que as pessoas falam, né? Ele está passando isso, aquilo ali, ele deve estar pecando. Ele deve ter adulterado. Às escondidas fez algo errado, ele roubou. Ele está pegando algo que não é dele, ele está louco. Jó está sofrendo isso porque ele está devendo. Os amigos de Jó não achou a saída e volta para casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus ele vai fazer uma obra magnífica aqui. Na vida de Jó. Glória a Deus. Mas quero dizer para vocês um detalhe que até notei aqui. Vocês todos sabem que é Martim Lutero. Ele disse que Satanás é como um cachorro em uma coleira nas mãos de Deus. Tem alguém aqui que está com medo aqui de alguma coisa? Se você está com medo aqui, cai o medo por terra nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Satanás, o diabo, ele é como um cachorrinho numa coleira nas mãos de Deus. Você sabe o que faz com um animalzinho, não é? Leva onde quer. Ele só faz aquilo que ele quer, o que Deus permite. Lembra que eu disse aqui que ele disse: você tem abençoado Jó, tem enriquecido Jó, você colocou uma cerca, quer dizer, eu não posso passar, eu não posso tocar, eu não posso agir. Ninguém toca num crente, num filho do crente, sem Deus permitir. Nós somos o povo de Deus, por isso nós temos que orar a Deus, servir a Deus, com todo entendimento, em meio às provações, à dificuldade. A provação que você passar, não curva diante da prova. Quem sabe, Deus olhou para o céu, olhou para aquela mulher, para aquele homem, ela não vai negar o meu nome na terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A reputação de Deus estava em jogo. Todos sabem que é reputação, não é? O nome de Deus estava em jogo ali. Deus constituiu Jó como advogado. Oh, glória. Que sabe, irmão, irmã? Deus te nomeou. Nos nomeou. Aleluia, para defender o nome dele na terra. A reputação. Glória a Deus. Não ceda ao pecado. Glória a Deus. Valorize o que você tem, que nós temos. Nós carregamos o maior tesouro dentro de nós. Quem sabe dizer o que é? O Espírito Santo de Deus. Representa Deus e seu Filho Jesus. Podemos se dizer, como a irmã disse, Jesus também. Porque o Espírito Santo representa o Pai e o Filho. E está dentro de nós. Nós carregamos um tesouro dentro de nós, que nem ouro e nem prata pode comprar. Glória a Deus. Hoje você entendeu nesta noite aqui. Não tenha medo. O inimigo é apenas, aleluia, como um cachorro na coleira de Deus. Deus deixa, Deus leva, Deus traz, Deus diz, aqui, não pode. Glória a Deus. Essa é a noite que vai libertar alguém aqui. Você nunca mais sentirá medo, diz Deus nessa noite. Não há trevas sobre esse povo. Nós estamos na luz. Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo mundo que está nele, em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, entrega a sua vida a Jesus. O nosso irmão Jó, para vocês verem a pergunta que ele fez, ele desejou morrer. Isso não é pecar diante de Deus.
mediante o que ele passou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jó fez 16 perguntas a Deus. Será que nós não fazeríamos até muito mais? Jó fez 16 perguntas a Deus. Senhor, por que, Senhor, estou sofrendo? Senhor, por que essa enfermidade da cabeça aos pés, Senhor? Senhor, por que eu nasci? Aleluia. Por que tu não secaste o leite da minha mãe quando eu amamentava, Senhor? Senhor, por que tu não impediu o dia que eu nasci, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Tem alguém nessa noite que procura Deus? Por quê? Por quê? Deus tem respondido nesta noite os porquês da sua vida. Tem coisas, diz Deus, só será respondido lá nos céus. Porquês? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alama suricanto no astemi. Aramaste que mais. E que tu que ana mar, que me antores te me ana mas te quer. Me ama, me ama, me ama. Aleluia. Glória a Deus. Jó se queixou 36 vezes. Glória a Deus. E Deus não respondeu a Jó. Mas Deus está respondendo a você nesta noite. Tudo tem o porquê. Os porquês. Dá uma resposta nesta noite aqui, para nós aqui. Tem coisas, diz Deus, que é a permissão de Deus. É para que nós crescemos. A Bíblia vai dizer que Jó, depois dessa prova, Jó é outro. Glória a Deus. 16 vezes Jó procura Deus. Por quê? Por que que ele nasceu? Por que que ele está vivo? Alguém já procurou aqui? Por quê? Você já procurou? Tem momento das nossas vidas que nós procuramos, Senhor, por quê, Senhor? É como um dia de chuva que tem uma nuvem escura. Assim as nossas vidas tem dias que nós procuramos, Senhor, por quê, Senhor? E Deus, Ele faz um silêncio. E Deus não nos responde. Tem hora que o silêncio de Deus dói tanto. Aleluia. Mas pela fé o Senhor vai nos levando, nós vamos vencendo. Nós vamos prosseguindo. E Deus vai agindo nas nossas famílias. E Deus vai trabalhando. As coisas vão acontecendo. São processos das nossas vidas, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra desta noite. Você que está na live ouvindo. Tem coisas também que só no céu Deus irá também responder para nós. Glória a Deus. Deus dá silêncio a Jó. Deus vai procurar a Jó. Agora é Deus que procura Jó. Não responde as perguntas, porque Deus, lamento de Jó. Agora Deus vai fazer a Jó 70 perguntas. Eu não vou dizer todas, mas vocês podem procurar na Bíblia. Tem as 70 perguntas que Deus procura a Jó. Tem 4, 5 delas que diz assim, ó. Tem mais aqui, acho que é 7. Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra e os fundamentos? Aleluia! Onde você estava, Jó? Quando eu
lança os alicerces e os fundamentos da terra, Jó. Deus procura Jó. Jó, onde você, Jó, estava quando eu cerquei as águas dos oceanos para que não invadisse a terra? Deus está falando das águas dos mares. Alguém já viu um mar aí? Salvador, Rio de Janeiro, Santos, as praias, já perceberam que está ali toda a cidade, a água vem e só até ali ela volta. Deus está procurando para Jó, onde você estava, Jó, quando eu cerquei as águas dos oceanos, para que as não invadisse a terra. Oh, glória! Deus pergunta a Jó a terceira pergunta. Onde tu estavas, Jó, quando eu coloquei as estrelas na imensidão do firmamento, no céu. Glória a Deus. Jó, aleluia. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus está respondendo a muitas pessoas aqui. Não sabia o tamanho de Deus. Quem é Deus? Aleluia. Por isso que a salvação, volto a dizer pela terceira vez, não depende de homens, de religiões. A religião está exclusivamente em Cristo Jesus. Ao ouvir a palavra, o Evangelho, é Ele que vai salvar você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jó fez muitas perguntas a Deus. Jó perguntou também assim a Deus: por que a minha dor não cessa? Teve alguém aqui que já procurou assim? Aleluia. Por que a minha dor não cessa? Aleluia. Por que estou sofrendo? Aleluia. Aleluia, Jesus. Por que Deus não me mata de uma vez? Aleluia. Hoje Deus está mexendo com essa igreja aqui. Deus está mostrando, declarando o amor que tem pelas nossas almas. Aleluia. Por que não morri no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? Por que Deus ataca a mim sem motivo? Para Jó, Deus estava atacando ele, irmã Jaete, com essa prova. Mas Deus tinha constituído Jó para ser o seu advogado, para defender a sua reputação, o seu nome, para mostrar que há na terra, sim, homens e mulheres que servem a Ele, que não se curva ao pecado, ao mundo, ao dinheiro, à mentira, à inveja. Aleluia. Já procura Deus, por que tu permitiu o meu nascimento? Aleluia. Apenas para lhe dar, aleluia, vida, dor e escuridão. Por que, Senhor, tu me permitiste eu nascer e me dar a vida, para me dar dor, vindor? Isso é um imenso de escuridão na minha vida. Tem momentos que nós passamos que é uma escuridão, como disse agora há pouco. É como um dia de chuvoso, já observaram esses dias? O tempo fica escuro, fica um dia sem graça. Já repararam isso? Um dia assim sem graça? Já reparou, irmã Rosa? Fica um dia assim sem graça. Um dia assim, sabe? E Jó está dizendo para Deus: por que Deus? Alguém que estava cheio de ferida, de tumores. Glória a Deus. Mas nós vamos ver a resposta agora. Moab, Cauã. 42, último capítulo, versículo 10. Olha a resposta agora. Por quê?
Deus confundiu o inimigo. Deus irá confundir o inimigo, irmão e irmã. Olha o que disse aqui, ó. Aqui está o segredo do livro de Jó. A resposta. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Pegue aí, irmão, pegue. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Deus mandou os amigos de Jó voltar e disse: vocês não falaram de mim o que devia falar para Jó, naquela situação que ele estava vivendo. Volte, leve 7 bois e faz holocausto ali. E o meu servo Jó, o doente, o meu servo Jó, o homem cheio de chagas, que Deus conseguiu com seu advogado, ele vai orar por vós. A Bíblia diz que no momento que Deus, aleluia, Jó está orando, aleluia. Isso é os judeus que dizem, eu acredito nisso, que eles conhecem bem a cultura judaica. Diz que veio um vento, restaurou a saúde de Jó na hora. Você sabia que esse Deus, ele está aqui agora? Agora ele está aqui entre nós. Aleluia! Ele pode curar nesta noite. Ele pode restaurar a sua vida nesta noite. Ele restaura a vida, casamento. Porque o inimigo tocou nas 5 áreas da vida de Jó. Material, nos filhos, no casamento, na amizade e nos amigos. Deus restaurou todas as áreas. Diz Deus nesta noite: eu irei restaurar a tua vida. Aleluia! Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.